Por isso que eu quero saber, General Heleno, eu quero saber se Vossa Excelência... Não, mas eu quero provocação. Eu quero saber se Vossa Excelência é favorável à ruptura democrática. Eu quero ouvir a sua resposta e posso paralisar meu tempo para fazer a réplica depois. Eu gostaria de sugerir ao senhor que, quando o senhor estivesse interessado no assunto que fosse ser discutido numa comissão, o senhor chegasse antes. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E começar lhe respondendo, general. O senhor perguntou à deputada Sâmia, minha colega, se ela ia lhe torturar para que o senhor repudiasse a declaração do Eduardo Bolsonaro AI-5. Nós não defendemos a tortura como método contra qualquer adversário ou pessoa que pense diferente de nós. Defender tortura é um verdadeiro escândalo e só psicopatas defendem tortura. E lhe digo mais, quando na prática o senhor não se pronuncia, não repudia, e na prática defende o que aconteceu durante a ditadura civil-militar, o senhor está reivindicando esses métodos que significaram 21 anos de supressão de liberdades democráticas no nosso país, que significou rato na vagina de mulheres, que significou pau de arara, que significou choques elétricos, que significou milhares de aposentados no Exército por não concordar com a ditadura civil-militar, que significou 434 mortos vistos na Comissão da Verdade e 8 mil indígenas mortos também por negligência ou por atuação direta durante a ditadura civil-militar, significa, na prática, defender terrorismo de Estado. E isso precisa ser repudiado, tanto a sua declaração, quanto a declaração irresponsável do Eduardo Bolsonaro. E aqui não se trata só de um repúdio, se trata de uma representação no Conselho de Ética que nós esperamos que puna firmemente. E nós estamos exigindo a cassação do mandado do Eduardo Bolsonaro, porque ela atenta contra a Constituição Federal que ele jurou defendê-la. Mais do que isso, nós temos uma clareza de que o governo tem no DNA da família uma lógica autoritária que a todo momento quer repetir a supressão das liberdades democráticas, não com os tanques como 64, mas por dentro do Estado, mudar o Estado para um Estado mais repressor, mais violento. Isso está presente em todas as iniciativas, inclusive na atribuição do GSI. Eu lhe ouvi atentamente quando o senhor respondia sobre o monitoramento de movimentos. O senhor falou que o GSI acompanhava movimentos para proteger movimentos. Ministro, convenhamos. Aí depois o senhor falou, não, nós estamos lá para evitar uma extravagância. Mas que extravagância o senhor está falando? Ainda mais num governo com essa lógica autoritária, significa perseguição ou tentativa de perseguição, cerceamento, claro. Mais do que isso. Eu ouvi atentamente o senhor falar sobre 169 e a Convenção 69 e a ameaça à segurança nacional. Desde quando consultar povos tão violentados pelo Estado brasileiro ao longo dos séculos, como indígenas e quilombolas, significa isso? Aliás, o senhor se referiu a um artigo que sequer existe na Convenção 69, e se existe, eu lhe peço para citar. E peço só para concluir, presidente. Só para concluir, presidente Albuquerque. O senhor foi generoso com todos, só para concluir. O senhor diz que o povo indígena pode declarar independência e se separar. Isso não existe. É uma vergonha. A Convenção 69 precisa ser respeitada, tem peso supralegal no Estado brasileiro. O que vocês estão fazendo na base de Alcântara, além de atentar contra a soberania nacional, ao permitir um acordo como esse, que tem cláusulas escandalosas de perda da autonomia do Brasil frente aos interesses dos Estados Unidos, vocês também estão violando o direito de ser consultado de milhares de quilombolas. Inclusive, tem denúncia ao sobre o Estado brasileiro em vários órgãos das Nações Unidas. Então, eu concluo dizendo que essa... Obrigado, novo deputado. A J. Albuquerque, o deputado Edmilson Rodrigues, autor do requerimento, e o general Augusto Heleno. General Augusto Heleno, eu considero que a sua opinião não é a opinião das Forças Armadas. As Forças Armadas não têm a sua opinião. Eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas brasileiras. E não só respeito, eu tenho gratidão. Tenho um filho que morou em São Gabriel da Cachoeira, e ali, como ele, tantos outros foram em missão, e ele esteve em missão ali.
mas acompanho Vossa Excelência. E sempre notei que Vossa Excelência é uma voz ultra-radical. Vossa Excelência é um ultra-radical. E percebi que Vossa Excelência, por exemplo, tem uma visão de Brasil que eu gostaria de perguntar se Vossa Excelência tem essa visão de Brasil. Por exemplo, eu acho que a Amazônia brasileira pode ser a base para uma indústria de alta tecnologia na área de fármacos, química, biotecnológica. Pode ser ali o que é a Califórnia, Berkeley, que tem uma indústria de alta tecnologia, um conhecimento de alta tecnologia. Mas sempre vejo que Vossa Excelência tem outra opinião. Veja, Vossa Excelência está dentro de um governo que teve um surto de incêndio na Amazônia, agora no Pantanal. E eu não vejo que o governo de Vossa Excelência possa preservar aquela área como deveria, para esse futuro do nosso país. Agora, teve um derramamento de óleo no mar. 40 dias para tomar providências. E até agora não se sabe quem derramou o óleo. Quem derramou o óleo. Ao mesmo tempo, General Augusto, eu vi o senhor falar em AI-5. E eu quero indagar. O senhor falou como fazê-lo depois do debate do deputado Eduardo. Isso foi até objeto de uma contestação do presidente da Câmara, que diz que Vossa Excelência está aliado ao olavismo. Isso são palavras do presidente da Câmara, não são? São. Portanto, eu pergunto, Vossa Excelência é favorável a uma ditadura militar no Brasil ou defende a permanência da democracia no Brasil? Essa pergunta é central, porque se Vossa Excelência temer o debate entre nós, temer a sua vinda ao parlamento, temer o funcionamento das instituições, na minha opinião, se Vossa Excelência for contrária à democracia e propagar, isso é um crime contra as instituições democráticas, previsto na Constituição brasileira. Por isso que eu quero saber, General Heleno, eu quero saber se Vossa Excelência... Não, mas eu quero provocação, eu quero responder. Eu quero saber se Vossa Excelência é favorável à ruptura democrática. Eu quero ouvir a sua resposta e posso paralisar meu tempo para fazer a réplica depois. Eu gostaria de sugerir ao senhor que, quando o senhor estivesse interessado no assunto que fosse ser discutido numa comissão, o senhor chegasse antes. O senhor quer que eu repita 10 vezes a mesma coisa aqui? Aqui é praxe. Não, Todas mas as não é perguntas... praxe para mim. Eu não vim aqui para repetir 10 vezes a mesma coisa. O senhor não tem cultura democrática. Não, eu não sou parlamentar. Eu não vim aqui para repetir 10 vezes a mesma coisa. Então repete, por favor, a minha pergunta. O senhor resgate o vídeo e olhe o que eu falei. Eu fico muito satisfeito que o senhor possa falar. Isso é demonstração democrática. Mas eu não Mas o senhor está se negando a responder? Não, eu já respondi 10, vou responder de novo. Eu sou totalmente contra qualquer citação de AI-5. Sou totalmente contra qualquer manifestação contra a democracia. Sou totalmente contra a qualquer coisa que possa afetar o regime democrático e republicano. Então, eu já disse... Por que o senhor perguntou como implementá-lo? Eu não perguntei isso, eu já disse que isso foi uma reportagem de um jornalista que veio com a pauta pronta, ele deturpou o que eu falei, botou do jeito que ele queria e me imputou uma manifestação em relação ao AI-5 que nunca aconteceu. Eu já disse isso aqui hoje pelo menos 5 vezes. Então, eu gostaria que o senhor tivesse chegado mais cedo, eu não estaria perdendo meu tempo, nem o senhor. Eu não estou perdendo tempo, eu estava na Comissão de Segurança Pública. Ótimo. E aqui eu voltei para esta finalidade, Então, porque achei grave a declaração. Não, é lógico que seria nós estamos pedindo a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro pela fala dele. Eu não vou comentar sobre isso, porque isso é um problema dos senhores, é um problema do parlamento. Certo. Eu não tenho nada a ver com isso. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Nós achamos que as comunidades indígenas brasileiras, elas têm uma riqueza linguística, cultural, uma cosmovisão importante, e nunca nós vamos sofrer de uma autonomia que vai tirar o aspecto soberano do nosso país. Agora, falar genericamente de fraudes em demarcações,
na nossa opinião, é uma leviandade, general. O que nós queremos é que indique, ali foi fraudado, tem dados científicos que foi fraudado, vamos anular o que foi fraudado. Mas o restante parece que é agir contra os direitos dos indígenas, que têm direito à demarcação das suas terras. Quem definiu esse direito foram os constituintes de 88, em maioria. Portanto, os indígenas brasileiros têm esses direitos que têm que ser assegurados. E se algo há de errado, quem aponta, prova, e se provar, tem que ser cancelado. Isso que eu acho que a gente tem que fazer esse debate. O que eu defendo é exatamente isso. Que aqueles laudos que já foram acusados de serem fraudulentos, que esses processos cheguem ao final, se forem considerados perfeitamente legais, ótimo. É ótimo que sejam legais. Os que forem considerados fraudulentos, que sejam modificados. É isso que está Agora, general, sendo mais pedido. uma pergunta que eu quero fazer para o senhor dentro do meu tempo. O fogo da Amazônia, falaram que ele existe todo ano, não neste nível. É um dos maiores incêndios havidos. E ele foi um incêndio criminoso, porque ele foi estimulado a partir de grupos de WhatsApp no dia 10 de agosto. O GSI, ele monitora esses acontecimentos no Brasil. O que o senhor tem para falar do fogo e do incêndio havido na Amazônia? Tem para falar que o governo federal tomou a providência de empregar as Forças Armadas em grande escala para conter o incêndio da Amazônia. E sobre as agora, responsabilidades? Como é que o senhor vai apurar a responsabilidade? Quando é que isso foi apurado? Os jornais disseram que aquilo foi um fogo, inclusive apurado pela Polícia Federal, foi um fogo provocado a partir do dia 10 de agosto, que foi feito a partir de um grupo de WhatsApp de fazendeiros. Isso são resultados da Polícia Federal, que é um órgão subordinado ao governo federal. Eu queria perguntar quais providências estão sendo tomadas. Isso é um problema do Ministério Público e da Justiça. A ABIN não tem essa atribuição, e muito menos o Gabinete de Segurança Mas não Nacional. sabia disso? É questão de saber, é questão de esse acompanhamento. Mas a ABIN é inteligência. Sim, e daí o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu queria saber, ela posso não saber, sabia... mas não posso atuar. Como não? Não, eu não tenho nem meios para atuar numa situação dessa. Não, a ABIN informa quem tem meios Isso, exatamente. para atuar Tanto imediatamente. foi informado que o governo federal... Hoje nós tivemos... Agora, os últimos números, foi a menor área queimada nos últimos 10 anos. Não, agora, esses dias. Mas eu estou dizendo, nesse período de agosto a novembro, antes que a sociedade brasileira se levantasse, foi a maior incidência de incêndio havido na Amazônia. Você acha que foi o presidente Jair Bolsonaro que tocou fogo na mata? Eu não falei isso. Eu disse para o senhor o seguinte, esse fogo foi estimulado a partir de grupos de WhatsApp. O que eu acho que o governo Bolsonaro fez foi desaparelhar o Estado para o controle de janeiro até agora. IBAMA, todos os órgãos de controle. Mas, o que eu quero dizer? A ABIN, a GSI, cabe a ela a área de inteligência para saber o que está acontecendo no Brasil. O que eu quero perguntar, a ABIN conseguiu detectar o estímulo ao fogo a partir da sua área de inteligência? Isso aí, se aconteceu, é um documento reservado, sigiloso, que eu não tenho que declarar para o senhor se sabia ou não. As providências foram tomadas de acordo com os acontecimentos. O governo tomou as providências cabíveis de acordo com os acontecimentos. A investigação, o levantamento, isso aí eu não sou obrigado a divulgar. Por isso é inteligência, senão não é inteligência. Se for para o jornal e dizer o que a inteligência faz... Mas aqui nós temos um órgão de inteligência do Congresso Nacional e vamos pedir, então, para que sejam trazidas essas informações para esse órgão. Eu não sou obrigado a revelar nem... Não, esse órgão é um órgão de controle. De controle da área de inteligência. O Congresso Nacional tem assento no controle dos órgãos de inteligência no Brasil. Eu não sabia disso. Portanto, o senhor saberá em breve. Tá bem. Mas, general, eu quero, por último, perguntar para o senhor o tema indígena. Sim. Sobre o papel dos indígenas na nossa cultura, na nossa nação brasileira. Fundamental, desde o século XVI. Fundamental. Eu garanto ao senhor que eu conheço muito mais sobre o papel do indígena no Brasil do que Vossa Excelência. Porque eu fui comandante militar da Amazônia, visitei mais de 200 comunidades indígenas, tive que resolver muitos problemas de fome, né, de saúde. A maioria dos meus pelotões gastava o tempo dos seus médicos
para tratar da comunidade indígena que estava em volta. Se eu quiser... O senhor já foi alguma visita? Fui, eu conheço, eu vou todo semestre a São Gabriel da Cachoeira. Sim, Todo então o senhor semestre. conhece O bem. senhor conhece o general Jaborandi? Conheço bastante. Foi falecido. General Conheço Jaborandi. bem. Eu vou todo semestre a São Gabriel o senhor da conhece Cachoeira. bem. Conheço profundamente. Por isso que eu estou perguntando o papel, mas o senhor está dizendo que é contra... Papel relevante. Papel relevante. Muito relevante, não é pouco, muito relevante. Muito relevante. O Brasil dependeu e depende muito das comunidades indígenas para manter a sua soberania, para ter uma expressão nacional em muitos lugares. Eu disse, nós somos hoje considerados o melhor combatente de selva do mundo, graças aos nossos indígenas. Todos os pilotos de barco são indígenas. Então, eu Ali sei só disso. não é indígena, só os estratos superiores daqueles batalhões. Todos são indígenas. a Isso, partir eu falei disso. aqui, 90% do batalhão de São Gabriel da Cachoeira É de indígena. É feito de indígena. Então, eu tenho certeza da Mas participação eu fico feliz da aqui o senhor comunidade dizer indígena. que é contra a ditadura militar, contra o AI-5.